vamos dar início à nossa programação da tarde. Curiosos com a surpresa. Chamamos ao palco o nosso palestrante Alexander Turra. Ele é doutor em Ciências Biológicas, está como professor no Instituto Oceanográfico da USP, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade no Oceano. Atua também na Rede Oceano Limpo? Rede Oceano Limpo. E, na sua atuação, busca exercitar e promover a integração entre ciência e sociedade, que é o que todos nós buscamos aqui também nesse Conwang. Obrigada, Alexander. Fica à vontade, o palco obrigado. é seu. Vou ficar no X, vocês não sabem, mas aqui tem um X, né? E é aqui que eu vou ficar e daqui eu não saio, né? Pode circular. Mas, enfim. Bom, Alexander Turra, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, de 1,81 m, que, curiosamente, é a mesma altura do Silvio Santos, para quem não sabe, né? E que está vestindo uma calça azul, um sapato preto e uma camisa cheia de coqueiros, que, diferentemente, né, de uma monocotiledônia, eu pareço mais uma dicotiledônia que tem crescimento secundário. Como vocês podem ver, né? Enfim. É um prazer imenso estar aqui, em nome do Pedro. Queria agradecer a todo mundo que organizou esse evento maravilhoso, hiper importante, e que vai fazer muitas coisas acontecerem, né? Muitas coisas necessárias. Eu trouxe aqui uma reflexão. Assim, eu não trabalho diretamente com manguezais, né? Mas o manguezal é um ambiente importante, é um habitat importante, é um ecossistema importante, é algo essencial dentro de vários contextos. Então, eu venho tentando exercitar essas relações, né? E hoje aqui eu vou trazer um pouco para vocês essa relação do manguezal e os desafios da década do oceano, com um objetivo singelo. Tentar fazer com que esse pano de fundo, esse contexto que a década do oceano traz para a gente, que não se distancia muito do que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 traz para a gente, como que esse contexto ele ajuda a gente a pensar a nossa atuação. E eu estou pensando muito nos alunos de iniciação, nos alunos de mestrado, doutorado, na formação de recursos humanos, para que a gente consiga trazer uma forma adicional de se buscar a ciência, né? A ciência com base no diálogo. Tá? E a década tem isso na sua raiz. A co-construção, o diálogo, a pesquisa que a gente chama de transdisciplinar, né? Que não é um bicho de 7 cabeças, é simplesmente a pesquisa que a gente faz olhando no olho, ouvindo, falando e aprendendo junto. A década veio mais ou menos para estimular isso, focada no oceano. Tá? Eu estou lá na Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, lá no Instituto Oceanográfico e no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Vamos lá. O slide não mudou. Agora sim. Bom, olha só o nome. Década das Nações Unidas, da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Tem 3 coisas importantes nesse nome comprido. Primeiro, que é a década das Nações Unidas. Isso significa que os países, os Estados-membros das Nações Unidas, aprovaram isso. Ou seja, existe um consenso que o oceano é importante. Isso é muito bom, né? Segunda coisa é que é da ciência oceânica. Década da ciência oceânica. Entendeu-se que, para avançar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, era necessário se produzir muito conhecimento que a gente não tinha. Então, a década vem para a gente produzir esse conhecimento, mas também para que a gente pegue e dissemine o conhecimento que já existe junto com aquele que vai ser feito, né? Então, a gente vai produzir e disseminar o conhecimento. Para quê? E aí a gente tem o desenvolvimento sustentável. Só que vocês não estão lendo ali desenvolvimento sustentável do oceano, desenvolvimento sustentável dos copépodos. Então, não, desenvolvimento sustentável do planeta, né? E nesse aspecto é muito interessante, porque na raiz dessa expressão a gente tem a função, ou uma das funções que o oceano tem em relação ao planeta, né? Ou seja, o oceano ele transborda.
o oceano, a partir do oceano, a gente dialoga com todos os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o oceano é, sim, um agente de transformação do planeta. E essa é uma mensagem que a gente tem que passar, fortemente. Tá? Muito bem, então, essa é a década. Ela vem, então, dentro de uma... Eu não sei se eu tenho que apontar para cima, eu vou tentando aqui, tá? Fazendo assim, que nem aquele jogo, né? Wii, né? Bom, a década, ela é uma década, então, internacional. Ela visa produzir a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Ela vem dar energia para a busca e para a implementação do ODS 14. E é uma grande oportunidade para a gente fazer isso, para a gente se engajar, para a gente fortalecer a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, a cooperação nacional e internacional, a capacitação, né, a captação de recursos e também investimentos. E também destaca o papel do oceano na economia, na regulação climática e em outros processos importantes. A década vem, então, né, a meio que catequizar a humanidade para que a gente consiga avançar entendendo o papel do oceano. Ela vem sendo coordenada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, né? E aí teve um processo preparatório muito importante que começou em 2018 e finalizou em 2020, e que passou aí pelo momento de pandemia, levando a gente a ter uma série de workshops no mundo inteiro, 13 oficinas, 1.900 participantes e 230 contribuições. Ou seja, o que era para ser a década não foi o que uma pessoa pensava, foi o que tudo isso de gente pensou. É uma co-construção. E disso sai o quê? Né? Sai uma visão, que é, como eu falei, a ciência que precisamos para o oceano que queremos, e uma missão de catalisar soluções transformadoras com base na ciência oceânica necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável conectando pessoas e oceano. É isso. A gente está fazendo isso quando a gente está pensando no manguezal, quando a gente está pensando a linha de costa, quando a gente está pensando nas áreas mais costeiras, incluindo a plataforma interna, né? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente está conseguindo catalisar soluções transformadoras? Até que ponto? E até que ponto a gente está produzindo a ciência que sustenta, que subsidia esse tipo de transformação? Né? Bom, a ideia é a gente sair do oceano que temos hoje e chegar no oceano que queremos. Só que qual é esse oceano que a gente quer? Isso também foi um processo de maturação, né, Pedro? A gente não tinha essa clareza no começo, então se buscou identificar o que seria esse oceano do futuro, o oceano que a gente quer. E olha só, são 7 objetivos, não é muita coisa. Né? Um oceano limpo, sem poluentes, sem contaminantes, um oceano saudável e resiliente, funcionando, né, de forma adequada, resiliente, lidando com as agressões, né? Um oceano produtivo e utilizado de forma sustentável, um oceano previsível e, ao ser previsível, ele é também seguro. Estamos falando de navegação, estamos falando de pesca, estamos falando de inundações, de tsunami. Um oceano acessível em termos das informações, ou seja, ciência aberta, e também um oceano inspirador, envolvente e que engaja. É isso. Né? Esse é o oceano que queremos no âmbito da década. E para a gente chegar aqui, a gente precisa fazer um monte de coisas. E aí que a gente tem as ações da década, que eu vou destacar para vocês, escrever um pouquinho mais adiante, que são aquelas por meio das quais vocês conseguem efetivamente fazer coisas que contem para a década. E que todo mundo consiga visualizar, porque isso é depois divulgado amplamente. Tá? Então, nesse meio, a gente tem alguns desafios que eu queria trazer para vocês, já olhando o meu tempo, né? Que são 10 desafios. Me perdoem pelo textão, tá? Mas eu acho que dá para a gente acompanhar, olhando em destaque o que está em vermelho. 10 desafios, 5 e depois mais 5. Um deles é trabalhar em cima das fontes de poluentes e contaminantes e eliminá-las. Isso é fundamental, porque elas fazem com que a gente perca qualidade ambiental,
né? Faz com que a gente perca espécies mais sensíveis, cria uma série de alterações no ambiente. Então, é fundamental que a gente combata isso, inclusive oportunidades de uso direto desse ambiente pelo ser humano. E a gente sabe que isso não acontece só nas praias, isso acontece também no manguezal. O segundo tem a ver com restaurar os ecossistemas e sua biodiversidade, tem a ver com a gente produzir, né, criar áreas marinhas protegidas que sejam efetivas, né, e para a gente conseguir ter, né, e a gente tem falado ultimamente pela Convenção da Diversidade Biológica, pelo menos 30% das áreas marinhas de forma representativa e conectada. É disso que a gente está falando, pelo menos, né? Então, aqui a gente tem um grande desafio e tem toda uma ciência por trás. Então, o que eu queria propor para vocês, já, né, falando aí, pessoal, que eu enganei, né, eu não falei qual era a surpresa, mas vou falar no final, tá? É a ideia de que a gente precisa, talvez, de forma bastante ativa, tentar identificar qual é a ciência que está por trás de cada um desses desafios. O que eu posso fazer enquanto um projeto de iniciação, um trabalho de conclusão de curso, um mestrado, um doutorado, um grande projeto, né? Como que eu posso transpor esses desafios para a temática manguezal? Tá? Isso que eu queria trazer para a gente poder dialogar um pouco. O terceiro tem a ver com segurança alimentar. Tem a ver com produção de alimento, que vai trazer, por exemplo, uma fonte de proteína para a população humana. Isso é um desafio muito importante que a gente tem no oceano, uma possibilidade muito grande, né, de, pelo menos, contribuir, né, com essa demanda da sociedade, em especial a aquicultura. E eu não estou falando daquela. Certo? Aliás, é curioso isso, né? Que assim, camarão é bacana, né? A gente come camarão, só que camarão é complicado para pescar e para criar. Mas desde 2012, há muito tempo, já se tem tecnologia para produzir camarão no semiárido nordestino, em terras que não são da União. Então, a gente não subsidia, comendo camarão, a degradação do manguezal. Dá para criar em outro lugar, tem alternativa, só precisa fomentar. E tem muita gente já cultivando no semiárido, né? Então, a gente pode racionalizar essa discussão muito bem, né, levando para alternativas que podem ser interessantes, do ponto de vista de uma economia familiar, né, uma outra dinâmica para essa lógica da produção de camarão. E, quiçá, produzindo camarão nacional, né? Espécies nativas e não importadas. Bom, outra coisa, economia azul, ou economia oceânica, ou economia sustentável do mar. Tem vários nomes para a gente usar. Esse é um elemento importante. Quando a gente fala disso, a gente está falando de coisas tão variadas quanto aquicultura, pesca, mas também biotecnologia, turismo de base comunitária, produtos derivados do turismo, ou da cultura, né, que podem estar contaminando e influenciando positivamente o turismo. Enfim, a gente tem um cabedal, um universo de possibilidades nesse desafio de promover a cultura oceânica. E aqui, a questão de nexo e clima, que vocês, né, nos painéis que ocorreram durante essa semana, isso ficou bastante explícito quando a gente fala de manguezal, né? Então, a gente precisa entender como que a gente relaciona isso. Tanto o oceano como um ambiente que sofre os impactos das mudanças e o papel do manguezal, por exemplo, na mitigação ou na adaptação, e aí também o oceano como fonte de energia alternativa e que vai ajudar a gente a, né, passar essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, esses aqui são os primeiros 5, esses aqui são os outros 5. A gente está falando de alerta precoce de riscos múltiplos. Não é muito o caso da nossa região, mas está começando a ser, né? Então, a gente teve aí um ciclone extratropical a semana passada, lembram? No sul. E eles estão ficando cada vez mais frequentes e potentes. E a gente tem outros tipos de eventos que a gente vai precisar monitorar. Secas também, né? Chuvas. A gente teve um episódio em janeiro, em São Sebastião, que foi catastrófico, do ponto de vista de uma chuva concentrada que tem influência, né, na região oceânica, né? Ela alimenta, ela, né, potencializa essa chuva. Bom,
observação oceânica. A gente tem que fazer observação sistemática, a gente tem que fazer observação de longo prazo, a gente tem que investir muito nisso. Mas, para fazer isso, a gente também tem uma ciência por trás. Quem é que desenvolve os sensores que a gente usa? Quem é que calibra esses sensores? Quem é que desenvolve a tecnologia que está por trás dessas observações que você vai ter numa boia ou num tidbit, né, num pequeno sensor que você coloca numa raiz do manguezal para medir temperatura e salinidade, por exemplo. Né? A gente pode desenvolver isso e não ficar importando. E para seguir, né, o mapa dinâmico do oceano, aqui a gente está falando muito de mapear o fundo do oceano. Existe uma intenção de mapear o fundo do oceano em detalhe até 2030. Hoje a gente está por volta de 23%. Mas a gente tem grandes lacunas de conhecimento, inclusive no mapeamento de manguezais, numa escala de detalhe, né, no Brasil. Então é importante a gente ter um mapa dinâmico acessível, né, de acesso livre, aberto, para que a gente possa, né, usar as informações das mais variadas formas. E esses dois últimos têm a ver com comunicação, com educação, com jornalismo, com a tradução do conhecimento, que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver cada vez mais dentro da comunidade científica, em especial a habilidade de dialogar com os outros que não são da área, né, como os educadores e como os jornalistas, né? Então, a gente precisa criar uma capacidade, né, de fazer esse diálogo para que essa informação, esse conhecimento possa ser, então, ampliado. Para a gente trabalhar junto com a década, a gente pode fazer programas, projetos, atividades ou contribuições, né? Atividades, por exemplo, esse evento é uma atividade que pode estar endossada pela década. Uma atividade de educação ambiental, ela pode ser uma atividade, como aqui está colocado, reconhecida pela década, de forma que você pode ter, com esse endosso, o direito de usar o logotipo da década, né? Então, aqui em atividade, a gente está falando de uma série de iniciativas, normalmente de pequeno porte, mas podem ser grandes, tá? E que vão não necessariamente estar focadas em ciência. Já programas e projetos é basicamente ciência. Mas que ciência? Transdisciplinar, com diálogo com tomadores de decisão, né, e uma ciência disruptiva, especialmente envolvendo vários países. Então, são projetos bem grandes. Não é tipo assim, a gente aprova um projeto no CNPq, eu vou vincular como projeto da década. Não é assim. Esse projeto que você aprovou no CNPq, ele entra como uma contribuição para a década, que é um dinheiro que você tem e que vai, então, se somar a muitos outros recursos, né, como uma iniciativa que vai poder congregar e fortalecer os objetivos da década. Bom, dito isso, para acompanhar a década, você tem aí os planos de implementação, aquele foi o primeiro, esse aqui é o segundo, e os relatórios de progresso, que são feitos periodicamente. No ano que vem, em Barcelona, em abril, vai ter a Conferência da ONU sobre a Década do Oceano. Se programe, e depois, em 2025, inicie na França, vai ter a terceira Conferência da ONU sobre o Oceano. A primeira foi nos Estados Unidos, a segunda em Portugal, e a terceira vai ser na França, né? São eventos importantes dentro dos quais a gente pode projetar essa temática que a gente está trabalhando no nosso dia a dia num contexto mais amplo e integrar diferentes tipos de atores nessas perspectivas que a década, por exemplo, está trazendo. Que foi o que o Brasil fez. O Brasil foi o primeiro país a criar um Comitê Nacional da Década, né? E estruturar esse movimento não só pautado pelo diálogo entre as universidades, diversos órgãos públicos, mas também buscando fomentar grupos de apoio e mobilização nas diversas regiões costeiras do país. E o Brasil, né, nesses últimos anos, teve esse papel muito interessante. Então, teve esse Comitê Nacional, um website, que eu recomendo que vocês acessem, é só botar Década do Oceano MCTI, ele aparece. Essa tradução, né, da cultura oceânica para todos, esse kit pedagógico, ele foi lançado também, que deu subsídio para uma série de ações que a gente está fazendo dentro do âmbito disso que a gente passou a chamar de cultura oceânica, do inglês Ocean Literacy. Tá? E aí começa, lá em 2019, um movimento que teve, isso é muito importante, uma série de workshops regionais, talvez alguns de vocês tenham participado, né, foram momentos de escuta para entender as peculiaridades que a gente tinha em cada uma das regiões brasileiras, para entender o que seria, então, a base de um plano nacional.
E, com isso, esses workshops, né, e não foram só os workshops, um monte de outras coisas foram sendo feitas para maturar essa ideia e dar essa visão nacional do que seria uma década do oceano para o Brasil. E isso levou a esse Plano Nacional de Implementação da Década, que foi publicado no final de 2021. Tá? Isso está lá no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e está à disposição para todo mundo consultar. Só que esse documento é um documento geral, ele não vai no detalhe. Não necessariamente está escrito ali o que é relevante para a gente olhar, para a gente pesquisar em termos de manguezal, ou em termos de praia, ou qualquer outro tipo de ambiente. E, nesse sentido, a gente precisa fazer o exercício de transposição desse contexto para dentro daquilo que a gente está fazendo, que é o que eu queria estimular vocês a fazer com base nessa apresentação dos desafios e dos objetivos esperados, e de alguns outros elementos que eu vou trazer na sequência, como, por exemplo, essa problematização que já vem sendo feita, né, há bastante tempo. Esse paper, né, foi publicado em 2015, né, dentro da Rede Brasileira de Monitoramento de Hábitats Bentônicos, e que trouxe algumas reflexões sobre o que seria importante, o que seria relevante em termos de pesquisa. Eu capturei alguns elementos de lá, depois vocês podem ver mais em detalhe. Então, a gente está falando de soluções integradas do tipo ganha-ganha ou sem arrependimento. Como que a gente constrói isso? Percebam, eu não estou falando necessariamente da ação, eu estou falando da ciência que sustenta, que subsidia essa ação. Que não necessariamente é ponderada ou é alimentada por informações biológicas ou de ciências naturais. Né? A gente vai precisar dialogar com outras áreas, incluindo as ciências sociais. Como que a gente atenua ou acomoda impactos climáticos? Como que a gente promove a adaptação? A gente precisa de integrar áreas do conhecimento. A restauração, como que a gente aumenta a resiliência e facilita a recuperação natural? Né? A gente teve um exemplo de manhã, né, da braquiária, né? Certo? Isso, né? Mostrando um bom exemplo de como, na prática, a gente consegue fazer essa transformação. Redução de ameaças não climáticas e eliminação da conversão do uso de manguezais para outros usos. Né? E aí a gente tem, então, toda uma questão de como pensar o espaço, como planejar o uso da costa. Né? E isso envolve, novamente, outros profissionais. E isso, então, é um convite a gente buscar esses outros profissionais e buscar espaços em que a gente possa conversar com essas pessoas. E aí, sim, a gente vai conseguir trazer elementos bastante concretos para essa discussão. Então, esse é um documento importante. Né? Outro documento importante, que foi publicado recentemente, né, que é esse livro, que trata os manguezais e marismas do Brasil. Né? A gente tem aqui, no final de cada capítulo, uma reflexão sobre o que está por vir, o que seria importante. E a gente tem temas como esses, a pesquisa sobre educação. Para a gente trabalhar a educação ambiental em ambientes de manguezal. Isso é uma área de pesquisa muito importante, tem muita gente pesquisando isso. Né? Pesquisa sobre políticas públicas para a conservação, sobre sistemas complexos, considerando que o manguezal, seu entorno e a população, o sistema socioecológico, é um sistema complexo. Análise do efeito das mudanças climáticas na fenologia reprodutiva das plantas, né, do manguezal. Isso é uma questão bem pontual. Estudos de longa duração, genômica utilizando novas tecnologias de sequenciamento, né, estudos dos limites de distribuição latitudinal, que são bastante interessantes para entender, né, essas potencialidades ou as limitações de se expandir o limite em direção aos polos, limite de distribuição, e, por exemplo, a evolução e adaptação ao longo de uma costa, tem um M a mais, ampla e diversa. São alguns exemplos de sugestões de pesquisa que estão aqui nesse importante livro, né, que vem trazer um pouco da nossa pesquisa brasileira para um público internacional que não necessariamente teria acesso fácil e unificado, né, de uma forma mais direcionada e simples, né, e congregada a toda essa quantidade de conhecimento que o Brasil vem produzindo. Eu queria trazer mais dois exemplos. Um deles, para a gente fazer essa reflexão de como
transpor o que a gente faz ou que um tomador de decisão eventualmente pensa que seria relevante, sendo que, na verdade, talvez o tomador de decisão não tenha clareza do que ele precise e a gente não tenha clareza do que ele poderia precisar, e essa solução só vai acontecer quando a gente conversar. Isso aconteceu no plano de manejo da área de proteção ambiental marinha do litoral norte de São Paulo. Lá eu pensei alguns elementos que estão relacionados a manguezais, para vocês terem um pouco de ideia de como esse processo de diálogo amplo e efervescente trouxe referências interessantes para se pensar essa temática. Então, olha lá, promover parcerias estratégicas para delimitação e mapeamento de todos os manguezais da APA, e estudos sobre a viabilidade de incluir outros, né, na APA, porque tem alguns manguezais que não estão inclusos na APA marinha, né? Então, a gente está falando de uma coisa tão básica quanto mapear. Ah, mas já tem um monte de mapeamento. Mas assim, tem mapeamentos e mapeamentos. Tem mapeamentos que não necessariamente são apropriados para uma escala de gestão, quando você vai falar, por exemplo, de plano diretor, que você precisa de uma escala de 1 para 10 mil, ou 1 para 5 mil. Numa escala de 1 para 50 mil, talvez a gente esteja bem resolvido, mas em outras escalas, não necessariamente. E aí a gente vê, então, a possibilidade de entender um pouco melhor por que eles estão, né, por que se pensou isso, o que estava por trás, qual é realmente essa demanda, e como a gente pode contribuir para isso, né? Definir e estabelecer estratégias especiais para a fiscalização. E aí vem, por exemplo, outras tecnologias que ajudam a gente a olhar o ambiente sem estar lá. Tecnologias baseadas na comunicação, né? na informação remota, que economiza óleo e tempo de barco, ou gasolina, né? Enfim, né, são mecanismos aí que a gente precisa desenvolver. Avaliar os manguezais com potencial para a realização de ecoturismo, fortalecendo as comunidades tradicionais locais como protagonistas. Ou seja, como é que a gente pode olhar esse território dessa forma e ver essas potencialidades. E articular o mapeamento da influência da cunha salina nos manguezais, uma coisa bem específica, que também tem preocupado não só o território da APA Marinha do Litoral Norte. Por exemplo, mapear possíveis áreas de interesse para recuperação e áreas de interesse para conservação nos manguezais. Ou seja, se você tiver que escolher 5 manguezais por conta de recursos, né, do Estado, da Fundação Florestal, para trabalhar, quais seriam esses manguezais prioritários para recuperação e para conservação dentro do que o plano de manejo concebe, né? Que outros usos tradicionais existem nos manguezais e que podem, de repente, ser envolvidos numa perspectiva ou de uma proposta de turismo de base comunitária? E por aí vai, né? Então, aqui fomentar melhores práticas de uso sustentável dos manguezais. E aí a gente tem a biologia, a gente tem a sociologia, a gente tem a gestão, a gente tem uma série de abordagens que podem se somar para a gente, então, trabalhar e olhar os manguezais de uma forma que ele possa se conectar com esse contexto da década, que é um pouco da mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Por fim, quase por fim, eu queria trazer aqui o PAN Manguezal, o Plano de Ação Nacional para os Manguezais, e destacar para vocês alguns objetivos específicos que estão muito relacionados à gestão. Por exemplo, o 7, fortalecer a fiscalização e monitoramento de empreendimentos com potencial impacto negativo. Como a gente faz isso? Como a gente cria desenhos amostrais para fazer monitoramento ambiental mais apropriado para você realmente ter uma informação que faça sentido? Ou como você desenvolve equipamentos e sensores para você fazer esse monitoramento autônomo e remoto? Isso está por trás dessas reflexões, né? Ou, por exemplo, reduzir o impacto de diferentes formas de poluição 4 e da introdução de espécies exóticas no manguezal. E você tem aí, então, oportunidades de trazer esses elementos para um trabalho circunscrito, né, que tem começo, meio e fim, dentro de uma proposta de um projeto acadêmico, por exemplo, ou não, né? Então, a gente tem aqui um referencial nacional, isso é uma política pública, que está demandando da gente ações que estão na nossa realidade de fazer.
Por fim, eu queria trazer essa reflexão. Está se falando muito de carbono azul, né? E em vários aspectos, né? Metodológicos, como que você quantifica, né? Como que você tem a influência também, de manhã se falou da influência da urbanização nessas quantificações, no carbono que está estocado, enfim. Eu queria compartilhar com vocês uma conversa que eu tive a semana passada aqui com a Superintendência de Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro, em relação a para quem vai o recurso. E aí tem toda uma discussão legal e patrimonial que requer outros tipos de profissionais se juntando a nós, com uma formação mais, né, eventualmente mais biológica ou de ciências naturais, para pensar isso. Será que o compartilhamento dos benefícios do crédito de carbono poderia seguir a mesma lógica que royalties? Até que ponto sim, até que ponto não? Considerando que os manguezais estão em áreas da União, para quem vai esse recurso? E se essa área for uma unidade de conservação estadual? E se for uma unidade de conservação municipal? Como que esse recurso ele pode ser distribuído de forma a como os royalties do petróleo, e isso foi discutido muito na revisão dos royalties do petróleo, a trazer benefícios mais equitativos para o país, ou para aquela região. E promover sustentabilidade. De repente, a partir desses créditos, né, de carbono, você conseguir ter um saldo, né, ter uma quantidade de recurso que vá fomentar a transformação que a gente precisa fazer nessa região para que a gente consiga ter recuperação de manguezal, atividades, né, socioeconômicas sustentáveis sendo desenvolvidas nesses locais. Quais vão ser? Não sei, a gente vai ter que descobrir, né? Mas eu acho que essa é uma oportunidade importante e essa é uma reflexão bastante oportuna. Para finalizar, eu queria contar um pouquinho o que a Cátedra vem fazendo nesse universo, né, tentando fazer essas conexões. A Cátedra ela trabalha com 4 Cs, os 4 Cs. Né? Para quem me conhece, né, eu gosto de brincar com palavras, e aqui é uma delas. Né? Então, a gente busca colaborar, canalizar, catalisar e catapultar. Né? Promover diálogos e promover transformação. Essa é a ideia, ainda que a Cátedra não faça, mas ela está buscando fazer, né, parcerias, fomentar parcerias para que isso aconteça. De uma forma bastante ilustrativa, a gente tem nessa área mais de fora as 6 estratégias que a gente tem. Inova Oceano, que é economia azul, Entenda Oceano, que é cultura oceânica, Pesquisa Oceano, que é pesquisa, Aliança Oceano, que é o diálogo, Conecta Oceano, que é fazer as conexões, e Inclui Oceano, que é trabalhar com as minorias. Né? Tudo isso pensando numa lógica de entender, conectar para transformar. Essa é a ideia da Cátedra, e é isso que a gente vem tentando fazer, por exemplo, nessa série Década do Oceano, em parceria com o estúdio Andrea Jacobson. É uma década de livros. Né? A gente já tem esses 3 aqui publicados, Povos do Mar, Brasil, uma História do Amanhã, e Faróis. Esse ano vão sair mais 4. 2 deles estão aqui, um sobre manguezal, o outro Espetáculo da Vida Marinha. Teremos um sobre o oceano visto do espaço e outro sobre mulheres do mar. Por fim, queria deixar aqui alguns contatos da Cátedra. Peço que vocês deem uma olhada lá. No YouTube da Cátedra tem um acervo muito interessante de discussões, de webinários e eventos, talvez possam ser do interesse de vocês. Temos aí o contato e as redes sociais. Né? E eu também tenho usado muito o LinkedIn, caso vocês queiram se conectar comigo mais facilmente, além do e-mail, que é meu nome, @usp.br, o LinkedIn tem funcionado bem. É só me procurar lá, adicionar, que a gente fica conectado. E para deixar uma mensagem final, nesse último minuto que falta, né? A ideia de que a gente não pode ser resignado. Resignado é meio que ser conformado. Falar assim, puxa vida, está ruim, mas podia estar pior. Né? A gente fala isso usando uma expressão, né? Dos males o menor, certo? Funciona para a gente? Não, não pode funcionar. Para a gente, a mensagem tem que ser essa. Nada menos que isso. Né? Dos mares, nada menos que o melhor. E é isso que a gente vai perseguir.
É isso que a década persegue, e é isso que a gente tem que tentar construir nesses espaços de formação de recursos humanos, nesses espaços de diálogo entre diferentes setores da sociedade, para que a gente consiga ampliar e aprimorar e qualificar aquilo que a gente está fazendo, seja na ciência, seja no ativismo, seja na inovação e no empreendedorismo, seja onde for. É isso que a gente precisa fazer, porque nada menos do que isso. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, espero que tenha sido apropriada e que vocês tenham gostado. Obrigado.